Hola chicos, ¿qué tal estás? Vamos a empezar nuestra classe de hoje. Vamos lá, oitavo ano, página 101. Nós temos aqui, iniciando um assunto que nós vimos, na aula passada, sobre a colocação pronominal. Nós aprendemos que, em espanhol, nós, de modo geral, usamos o pronome complemento antes do verbo. Não é isso? Até mesmo começando, iniciando uma frase, como nós vimos aqui anteriormente. Lo compré, se la dimos, se lo compramos. Reparem que, na grande maioria das vezes, eu tenho um pronome complemento antes do meu verbo. Mas existe um caso que eu já até mencionei, tá? Eu vou voltar, vou reiterar sobre esse assunto, sobre o caso da ênclisis. Bom, que caso é esse? O que é ênclisis? A ênclisis em espanhol é quando eu uso o meu pronome depois do verbo. Algo que não é muito comum, que só vai acontecer diante de verbos que estão no infinitivo, gerúndio e imperativo afirmativo. Infinitivo, gerúndio e imperativo afirmativo. E eu gosto de colocar, que eu acho que vai ajudar um pouco a vocês memorizarem melhor, esse termo aqui, jerimim. O que é jerimim? O jerimim, você vai pensar assim, ó. Vamos até separar um pouquinho aqui. Pronto. Ao contrário, peraí. Não quer obedecer. Pronto. E aqui é com N. Pronto. Jerimim. O que jerimim nos auxilia? É uma palavra criada para vocês lembrarem que, nos casos que o verbo estiver em gerúndio, imperativo, afirmativo no caso, tá, gente? E infinitivo, eu terei o meu pronome depois do verbo, que são exceções, tá? Então, o jerimim é para nos auxiliar, é para nos fazer lembrar que as iniciais dos verbos em gerúndio, imperativo afirmativo e infinitivo, quando o verbo estiver nesses modos aqui, eu vou usar o meu pronome depois do verbo e não antes, como é mais convencional, tá? Então, por exemplo, vou a comprar um sapato. Como eu quero substituir a palavra, só colocar aqui. Eu quero substituir um sapato, por exemplo. Eu quero substituir um sapato. Então, é só sublinhar aqui, não estou conseguindo. Onde está o sublinhar? Pronto, eu vou destacar. Um sapato, eu substituo por lo. Então, normalmente, eu pensaria, então, o lo não tem que vir antes do verbo? Nesse caso, não, porque eu estou diante de um verbo no infinitivo. Olha a terminação dele em R. Então, devido a isso, eu tenho que usar esse lo junto ao meu verbo, formando uma só palavra. Então, vai ficar vou a comprar-lo. Tranquilo? Porque está no infinitivo, tá? Agora, vamos ver no caso no gerúndio. Estava estudando la lección. A lección é la. A substituição pelo pronome seria o pronome la, feminino singular na terceira pessoa. Ao invés de usar o pronome antes do verbo, eu preciso usar após ele, olha aqui o lá, formando uma só palavra com o verbo, estudiando-la. Tranquilo? E também o caso do imperativo afirmativo. Compré estos libros. Faltou um acento aqui nesse compré. Então, estos livros eu vou substituir por los, certo? Perfeito.
Só que como está numa ordem imperativa afirmativa, eu preciso usar esse los junto ao meu verbo. Compre-los. Tranquilo? Então é isso, queridos. Sempre que eu tenho meu verbo no infinitivo, gerúndio e imperativo afirmativo, eu preciso usar o pronome depois do verbo, tá? Junto a ele, porque não há hífen em espanhol, já falei isso para vocês. Então, para ajudar, Jeremim auxilia vocês. Uma palavra com as iniciais dos verbos gerúndio, imperativo e infinitivo. Quando estiver em uma dessas três formas verbais, eu tenho que usar o pronome depois do verbo. Tá bom? Vamos lá, então, para conhecer um pouco do vocabulário das profissões do futuro. Las profesiones del futuro. Bueno, tenemos aquí algunas profesiones que van a empezar a ser más reconocidas. Algunas ya lo son. Ingenieros, sí, ya conocen bien. Científicos también. Educadores. Programadores de computadores también. Consultores. Asistentes de telemarketing. Granjeiros eólicos. Nanomédicos. Ciberabogados. Esses ciberabogados vão lembrar de ciber, né? Vocês vão lembrar de algo que é usado na internet, tá? Então, são aqueles advogados que atendem através da internet, fazem um atendimento, né? Prestam serviços virtuais. Especialistas em seguridade biométrica, que também é algo bem do futuro, né? Pela biometria. Artista digital. Os artistas digitais também é uma profissão muito futurista, né? Muito desse momento e do futuro também. E cirujanos. Cirujanos são os cirurgiões, que já é algo que nós já conhecemos e acreditamos que vai perdurar aí por muitos anos nessa profissão. Bom, então temos aqui características básicas que compartem os empreendedores. Compromisso, iniciativa, resolução, criatividade e inovação, optimismo, trabalho em equipo, saber escuchar, tolerância ao fracasso, visão e paixão. Algumas características básicas que compartilham os empreendedores, tá? Agora, prosseguindo aqui com as profissões. Mais profissões. Pescador, dentista, futebolista, enfermeira, la veterinária, el agricultor, el bombero, el panadero, el médico, la modista, el piloto, la fotógrafa. São profissões que vocês já conhecem muito bem, né? Temos algumas outras que eu vou agregar aqui e eu peço que vocês anotem, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só assinar aqui. Pronto. Que não estão aqui. Dibujante. Deixa eu só diminuir aqui a fonte. Dibujante. Opa, o A não quer sair. Pronto. Dibujante, que significa desenhista. Albañil, que significa pedreiro. Deixa eu botar aqui ao lado para facilitar. Desenhista, pedreiro, profissões diferentes. Baçoeiro, lixeiro, professor é igual em português, não cambia muito, engenheiro também, já não hemos dicho. Hemos leído também la dependienta, não é aqui? Dependienta, que é a vendedora.
Camarero, que é o garçom. Azafata, que é a aeromoça. Reporteiro, que é o repórter. Deixa eu ver se tem mais alguma profissão diferente da que nós costumamos a observar. Não, acho que só essas mesmo. As outras são muito parecidas ao português, né? Como engenheiro, como professor, como vendedor, eu coloquei aqui para vocês. Eu acho que a maioria delas que são diferentes, eu já consegui lembrar. Tem um carreiro também. Carreiro é caixa, né? Caixa de mercado. Trabalho na caixa de mercado. Não vou botar essa aqui não, que não é muito convencional. Vamos colocar as mais convencionais. Ah, tem uma que eu estava tentando lembrar. Lembrei agora. Fontaneiro. Fontaneiro é encanador, tá? Encanador. Fontaneiro. Acredito que das principais são essas. As que tem uma relação um pouco diferente com o português, tá? Caso eu lembre de outra, na próxima videoaula eu coloco para vocês, seja mais interessante. Bom, então é isso. E aqui embaixo, temos o abogado, tá? Parece bastante, mas eu vou colocar aqui para vocês. O advogado, tá? As outras são muito parecidas. Deixa eu botar assim, para vocês poderem ter acesso. Pronto. E vocês vão copiar, tá? Essas profissões aqui, que não estão no livro, tá? Que vão agregar aí um vocabulário maior, mais amplo para vocês. E vamos fazer os exercícios que vêm na continuidade, tá bom? Das páginas. Besitos, que Dios le bendiga, carinhos.